Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Riner, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e hoje nós teremos um Sinceriza, que é aquele famoso quadro feito para eu passar raiva e que vocês passam alegria de não ter que lidar com livros assim. Então, o livro de hoje que a gente vai falar no Sinceriza é Tarde Demais, da Conley Hoover. Então, Bia, roda a vinheta e logo mais a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse livro. Olá, leitores e leitoras! Esse vídeo, como sempre, vai ser dividido em 4 partes, sendo sinopse, considerações iniciais, spoilers e considerações finais. Lembrando, pequeno campanhoto, que a nossa maravilhosa e perfeita editora Beatriz vai deixar um timestamp na parte de spoilers. Então, caso tu não queiras receber spoiler nenhum, você pode passar essa parte. Então, vamos para a primeira parte, que é sinopse. Sloane iria ao inferno para proteger aqueles que ama, e ela vai, todos os dias. Presa em um relacionamento com Asa Jackson, um traficante perigoso e imprevisível, Sloane fará o que for preciso para que ela e seu irmão continuem vivos. A garota terá de enfrentar situações pelas quais nunca imaginou passar, até que consiga encontrar uma maneira de sair dessa. Nada atravessará seu caminho, nada exceto Carter. Sloane é a melhor coisa que já aconteceu a Asa. Se você perguntasse ao rapaz, ele diria que também é a melhor coisa que já aconteceu a Sloane. Apesar de a garota não aprovar seu arriscado estilo de vida, Asa fará o que for preciso para permanecer sempre um passo à frente em seu negócio. E também de Sloane, nada atravessará seu caminho. Nada exceto Carter. Intenso, sombrio e assustadoramente real, Tarde Demais é diferente de tudo que Colleen Hoover já escreveu. Essa é uma história sobre tragédias, superação e ironias da vida. Essa foi a sinopse. Considerações iniciais. Antes de eu começar a falar sobre o enredo da história, eu quero falar um pouquinho sobre essa primeira nota que ela deixa aqui. Ela publicou esse livro em 2016 e ela fala que esse livro começou como um projeto que ela tinha quando ela estava com bloqueio criativo. Ela nunca teve a intenção de publicar esse livro porque não é nada parecido com os outros livros que ela escreve. Ela disponibilizou os primeiros capítulos numa plataforma, né? E aí ela ia escrevendo e os leitores iam, enfim, agregando na história, iam falando para ela que eles gostavam muito e acabou se tornando um projeto que ela gosta muito, ela gostou muito de fazer. Aí, aqui tem, nesse pequeno, lembrando que isso aqui é uma página assim e assim. Aqui, metade desse parágrafo, eu vou ler para vocês. Por favor, saibam que de maneira alguma este livro é apropriado para crianças e pré-adolescentes. Esta obra trata de assuntos muito mais sombrios que meus outros livros e inclui conteúdo adulto. Prossiga com cautela, atenciosamente, Colleen Hoover. A gente sabe que a Colleen Hoover, ela não é conhecida por deixar trigger warnings de gatilho, ela não é conhecida por cuidar de seus leitores durante a leitura. Só que aqui a gente tem que lembrar de alguns pontos, e esses pontos são muito importantes para o que a gente vai ler nessa história, tá? Que aí é quem vai avisar sou eu. Esse livro contém gatilhos muito pesados de abuso, todos os tipos de abuso, principalmente abuso sexual e violência doméstica. Esse livro é sobre um relacionamento abusivo. De alguma maneira, ela conseguiu pegar um livro que tinha tudo para ser sensacional e ela cagou com esse livro. Então vamos começar em considerações iniciais. Nas considerações finais eu vou falar um pouco mais sobre o que eu senti e o que eu acho sobre esse livro aqui, tá? Lembrando que eu li ele em 2020, eu comprei ele no sebo que eu trabalhava na época e inclusive tá aqui ainda o negocinho de quando eu comprei ele. Então vamos lá. A gente conhece a nossa personagem principal, que é a Sloane. O livro, ele é contado de 3 perspectivas diferentes. Então a gente tem a perspectiva, são 3 narradores. A gente tem a Sloane, a gente tem o Asa e a gente tem o Carter. São esses 3 personagens principais da nossa história e os capítulos se alternam entre os 3. A gente começa conhecendo a Sloane. O primeiro capítulo já é horrível. Lembrando que os capítulos aqui são extremamente curtos, tá? Os capítulos aqui tem tipo, sei lá, 2 páginas, 3 páginas. Eu acho que o mais comprido deles tem 6 páginas. Então assim, o primeiro capítulo já começa com a Sloane tentando dormir e o Asa molestando ela. Ela acorda com ele já no meio do processo, ele pede pra ela parar e ele fala que ele já tá quase terminando, e aí ele termina e ela levanta e segue com o dia, e aí logo depois a gente vai para o capítulo do Carter. E aí o Carter tá indo pra essa aula de espanhol, nessa faculdade que ele tá matriculado, e ele tem, o nome dele é Carter, e ele tem um amigo chamado Dalton. O Carter entra nessa sala de espanhol, acaba sentando do lado
da Sloan, ela tá exausta, ela tá, tipo, virando uma lata de energético, porque é assim que ela consegue passar pelo dia. E aí, eles passam meio que a aula, meio que flertando, mas é um flerte esquisito. Ele meio que adora esse jeito de... Ai, porque ela é diferente das outras garotas. E logo ele meio que se apaixona instantaneamente. Olha só, quando a gente lê um livro, um dark romance, que tem monstros, outros tipos de criatura, tu meio que releva, tu passa um pano. Agora, é meio assustador tu conhecer uma pessoa há 15 minutos e tu ficar tipo assim, ela vai ser mãe dos meus filhos. 15 minutos? 15. Enfim, a Sloan vai embora da aula, o Carter vai embora da aula, e aí a gente volta pra perspectiva da Sloan. A Sloan tá em casa, ela tá lavando a louça, e a gente tem um pouco mais do background de como funciona a rotina e a vida da Sloan. Namora o Asa. O Asa é esse personagem absurdamente escroto, nojento e babaca. Eles namoram há muito tempo juntos, moram há muito tempo juntos. E o Asa é um traficante de... E aí o que acontece? A Sloan mora ali, nessa casa extremamente movimentada, que é meio que o point ali de encontro. O Asa é um traficante muito grande mesmo. E aí ele tem os seus ali mini traficantes, né? Os seus trabalhadores, que são quem fazem as mutretas pequenas pra ele. E já de início, a gente tem uma cena que é absurdamente estranha, que é o Asa chegando por trás dela, ela tá dançando na cozinha, enfim, lavando louça ali, o Asa chega por trás dela, abraça ela e ela se aninha contra ele, porque ela fala que ela sente falta da época em com que ele era carinhoso. E aí ela vira e ela vai beijar ele, porque ela sente falta dessa época em que ele era carinhoso com ela, e aí ele fala, não, na frente da visita. E aí ela olha pro lado e quem está ali? O Carter. O Carter é um novo parceiro dele de trabalho, ele vai ser tradutor para um trabalho muito grande que o Asa vai fazer, para uma venda muito grande que o Asa vai fazer, por isso que ele estava na aula de espanhol da faculdade. Faculdade de quê? O que a Sloan cursa? A gente não sabe. O que o Carter cursa? A gente não faz a menor ideia também. A gente não sabe absolutamente nada. E a partir daí, só vai para trás. Chega em um certo momento, ele fala que é pra ela ir limpar outro lugar, porque ele é um novo parceiro de trabalho, e aí eu vou ler alguns trechos do livro, tá? E aí a Sloan fala pra ele, Asa, você prometeu, gesticulo na direção de Carter, contratar novas pessoas não é largar, é afundar mais. Porque ela quer que ele pare com essa vida e volte a ser a pessoa que ele era antes. Então a gente descobre que aparentemente o primeiro ano de namoro deles foi muito bom. E aí alguma coisa aconteceu, e quando essa coisa aconteceu eles terminaram. Só que aí ela acabou voltando porque tem mais pessoas que dependem deles estarem juntos. E aí tu não entende muito bem o que tá acontecendo. E aí o Asa, a partir do momento em que ele se torna importante no ramo de... Entendeu? A partir do momento que ele se torna importante nesse ramo, ele começa a piorar na relação com ela. E aí... tá aqui escrito, eu me sinto uma hipócrita pedindo para que ele pare de fazer o que faz. Todo mês deixo que Asa mande um cheque para os cuidados de Steven com o mesmo dinheiro sujo que eu queria que ele não estivesse ganhando. Mas é fácil permitir aquilo, considerando que não é para mim. Eu aceitaria dinheiro mais sujo ainda se garantisse o bem-estar do meu irmão mais novo. Os olhos de Asa ficam sombrios e ele dá um passo na minha direção. Gentilmente põe as mãos nos meus braços e os esfrega de cima para baixo. Ele aproxima a boca do meu ouvido e aperta meus braços, espremendo-os até eu me encolher de dor. Não me envergonhe, sussurrei ele, baixo o suficiente para que só eu escute. Ele afrouxa o aperto e leva as mãos até meus cotovelos, então me beija carinhosamente na bochecha para se exibir. Coloca aquele vestido vermelho sexy, vamos dar uma festa hoje à noite para comemorar. Ele se afasta e me solta completamente. Olho para Carter, que ainda está na soleira da porta, observando Asa como se fosse arrancar sua cabeça a qualquer instante. Então daí depois a gente descobre que tem um irmão que é deficiente, e o que aconteceu ali no término foi que ela descobriu que o Asa era traficante. E eles acabaram terminando, e aí nesse meio tempo, porque a Sloan veio de uma família extremamente disfuncional, sempre foi ela e o irmão dela contra o mundo. E o irmão dela diz no livro, e aí eu não vou fazer nenhum comentário sobre isso, porque não é da minha alçada, eu vou falar pra vocês, e aí vocês tirem a conclusão que quiserem. Ele nasceu com dificuldades, essas palavras, dificuldades mentais e físicas, e por isso ele precisa estar internado numa clínica 24 horas por dia, 7 dias por semana, especializada no caso dele. E o governo pagava esse auxílio, só que parou de pagar em certo momento, e esse parar de pagar aconteceu quando eles tinham acabado de terminar, a Sloan e o Asa. E aí
ela não tinha a quem recorrer, ela não tinha com quem morar, ela não tinha como pagar os custos desse cuidado do Steven, que é o irmão dela. Então ela acaba voltando pro Asa e pedindo ajuda, e o Asa fala que sim, e aí a gente tem todo esse cenário do abusador que o Asa é, porque ele fala pra ela diversas vezes durante o livro que ela ama muito ele porque ele deu tudo pra ela. Então, basicamente, ela tem que amar ele porque ela deve pra ele. Então, ele paga os cuidados do Steven, logo ela precisa amar ele. Ele dá um teto pra ela dormir embaixo, logo ela tem que amar, logo ela deve amar ele. Esse tipo de coisa. E ele fala muito sobre a diferença entre mulheres como a Sloane e putas. A gente ouve a palavra puta, a gente lê a palavra puta durante esse livro muitas vezes. Muitas vezes. Puta, na linguagem do Asa, são mulheres que não são virgens, porque quando ele conheceu a Sloane, ela era virgem. Então, mulheres que não são virgem, mulheres que não são subservientes, mulheres que são mais independentes e mulheres que têm uma certa liberdade com o seu corpo, uma liberdade sexual um pouco aflorada. Ou seja, mulheres normais, mulheres comuns, são putas nessa história. E ele gosta muito de diferenciar isso por conta da infância que ele teve. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Aí, depois a gente de novo volta, né, pro capítulo do Carter, enfim, muita coisa acontece. A gente descobre, porque daí o Dalton chega, lembra o amigo do Carter? Então ele chega na casa ali também, porque ele também tá envolvido no negócio, e aí a gente descobre que tanto o Carter quanto o Dalton são policiais infiltrados. E aí a coisa piora um pouco mais, porque eles são absurdamente ruins no que eles fazem. Eles querem pegar o Asa, por isso que eles estão disfarçados. O Carter, o nome dele é Luke. E o Dalton, a primeira coisa que ele faz quando ele chega na casa é chamar o Carter de Luke. E aí o Carter Luke fala pra ele assim: cara, tu precisa me chamar de Carter? O meu nome aqui não é Luke. Tu tá estragando meu disfarce. Não sei quantos anos de curso e tu consegue esquecer a bandoleira, meu amigo? E aí a gente descobre que o Carter tem 3 anos de formação policial. Ou seja, em 3 anos ele está infiltrado numa das maiores operações da polícia e ele não sabia nem quem era a namorada do cara principal. E aí segue-se uma das cenas mais escrotas desse livro e a gente só tá na página 33. A gente tá no capítulo do Asa. E aí o Asa está... A primeira frase é assim: dobra os braços embaixo da cabeça e me deita no travesseiro. Tire a calcinha. Ela sorri e se inclina para frente, passando os polegares por debaixo da calcinha, enquanto lentamente a desce pelos quadris. Seus seios estão bem apertados num sutiã preto transparente. Acho que vou deixá-la ficar com eles. Venha cá. E aí, a gente descobre que essa não é a Sloane. Essa é outra menina que é namorada do John, que é o melhor amigo do Asa. E que pela descrição dele, tá tudo bem fazer isso com ela, pois ela é uma puta. E aí, eles estão quase nas vias de fato, quando dá batidas muito fortes na porta. E quem tá gritando pra abrir a porta é a Sloane. E aí, ele fica, tipo, nervoso, empurra a guria pra dentro do guarda-roupas, a Sloane entra, e aí ela tá muito braba, ela passa perguntando pra ele, ela entra no quarto depois que a guria já tá no guarda-roupas, perguntando pra ele por que ele tá em casa, por que ele tava dormindo no meio da tarde, e aí a gente sabe que não é porque ela desconfia que ele esteja traindo ela, é porque ela desconfia que ele esteja usando de novo, e aparentemente ele fica extremamente cruel e paranoico quando ele está usando, o que torna tudo muito pior. E aí ele pega e dá uma amansada pra ela, ele tenta acalmar ela e ele acaba nela com a menina dentro do guarda-roupas e ela não quer fazer, inclusive, tá? A Sloane não quer, mas o corpo dela acaba relaxando. Eu não sei. Ele pega e fala pra ela assim: tá, então agora tu pode tomar banho. Daí ela vai tomar banho, que é dentro do quarto banheiro. Quando ela entra no banheiro e vai tomar banho, ele tira a menina de dentro do guarda-roupa e com ela, entendeu? Só que o que ele consegue fazer pra chegar lá é quando ela se recusa gente, muito escroto, tá? É quando ela se recusa a lamber os dedos do qual ele a Sloane. E aí, com ela negando, ele fica... Eu achei que After era um balde de césio, mas esse livro superou muito.
Aí a gente chega nesse momento, tá? Que é, a Sloane vai pra aula de novo, né? Isso passa 2 dias. Então ela vai pra aula, conhece o Carter, passa um dia, no outro dia ela vai pra aula de novo. E aí ela encontra o Carter lá de novo e ela se recusa a sentar do lado dele. Então ela senta numa fileira, tipo 2 fileiras pra frente, alguma coisa assim. E aí ele vai lá e senta 2 fileiras pra frente do lado dela, em 2 carteiras que estão disponíveis. E aí chega um menino, muito transtornado, muito nervoso, e fala pro Carter, tu tá no meu lugar, tu não pode sentar aí, esse é o meu lugar. E aí o Carter fala, cara, vaza daqui. Ele, não, mas é que esse é o meu lugar e esse não é o teu lugar. Ele fala pra Sloane, esse não é o teu lugar, porque outra menina sentou aqui há 2 dias atrás, então esse aqui tu não pode sentar aí. Claramente ele tá muito perturbado com estar em lugar dele. E aí a gente já sabe que vai vir. Eu não vou fazer nenhum comentário, eu só vou falar o que aconteceu, vocês tirem as conclusões. O Carter manda ele se lascar e fala que vai dar uma surra nele caso ele não saia de uma vez. E aí o menino sai. E aí, a Sloane fala pra ele assim, Carter, dá um tempo ao cara, acho que ele tem síndrome de Asperger, não é culpa dele. Aí a Carter vira, eu tô lendo, tá, o capítulo da Sloane. Carter vira a cabeça pra mim, não brinca, está falando sério? Confirmo com a cabeça, meu irmão tinha Asperger, conheço os sinais. Aí ele pega e fala, tira as coisas dele do lugar, dela do lugar e fala pro cara, ai, desculpa, a gente não sabia que era o teu lugar, senta aqui. E aí eles saem. E aí, ele pega e fala assim, ah, como é que tu sabe e tal, enfim, em certo momento, ele pergunta pra ela, ah, tu falou que teu irmão tinha Asperger, o que foi? Ele foi curado? Vou deixar pra vocês. E ela fala, não, ele morreu. Ela tinha 2 irmãos e vou deixar muito baixo. E aí, o que acontece? O Carter convida ela pra almoçar depois da aula. E ela aceita porque ela tá com muita fome. Eles vão comer. E aí, o que acontece? A gente vai pro capítulo do Asa, que é esse comprimento de capítulo, e o Asa tá chamando o John e tá fala pra ela, olha para o relatório do GPS no meu celular, o que tem nesse endereço? Daí, não sei por quê, porque a Sloane tá nesse lugar. Aí, fala que, tem um restaurante italiano. E aí o Asa fica transtornado, porque ele tem um GPS no celular dela e ele vê pra todos os lugares que ela vai e ele viu que ela não está ali. A gente passa pro próximo capítulo e a gente vê que é muito óbvio que os dois sabem que vai dar merda isso, que eles não poderiam estar almoçando juntos, que um deles é um policial infiltrado para derrubar uma pessoa e ele está saindo com a namorada dessa pessoa sem ter motivações policiais para aquilo, não é para extrair informação. Ele sai com ela porque ele gosta dela. E ela, a namorada do traficante, que não sabe que ele é um policial infiltrado, que acha que ele também é um traficante, vai sair com ele porque gosta dele sabendo de toda a cabeça do escroto do namorado dela, sabendo que ele é possessivo, sabendo que ele é violento. E eles vão mesmo assim. Aí eles vão lá, comem pizza, acabam brigando, daí se reconciliam, enfim, vão para casa. Quando eles estão indo para casa, o Carter descobre, ele entra antes e ela vai fazer outra coisa, o Carter descobre, ele fica sabendo ali, né, que o Asa colocou um GPS no celular dela. E aí ele manda mensagem pra ela falando, apaga essa mensagem, mas fique sabendo que o Asa tem um GPS no seu celular e que ele sabe que a gente tava lá. Então pega a pizza que tá dentro do carro, o resto da pizza que tá dentro do carro e traz aqui pra dentro e fala que tu foi almoçar, tipo, inventa alguma coisa. E aí ela consegue se safar, ela entra com a caixa de pizza e fala, ai gente, olha só, trouxe o resto pra vocês. Daí o Asa, por que tu foi lá? Ela, porque eu tava com fome. O que não faz sentido, porque ela não trabalha. Ela só estuda. Da onde ela tira o dinheiro dela, que ela diz que ela fica economizando? Da onde? Ela ganha uma mesada do Asa? E ela economiza até os centavos. O Asa sabe que ela não gasta com qualquer coisa. Então por que ela gastaria indo pra puta que pariu comer uma pizza? Ao invés de comer dentro da universidade, não faz o menor sentido. Esse livro, ele é muito idiota. E aí a gente tem outra cena absurdamente escrota. O Asa, no capítulo do Asa, com a Jess, que é a namorada do John de novo, e ele AS ela, porque ela claramente tá se machucando, ela claramente não está gostando, e é isso que deixa ele extremamente no clima. É um livro muito escroto, mas muito escroto mesmo, muito. E aí a gente chega naquele momento em que a gente vê finalmente
no capítulo da Sloane, a gente vê o Asa, o porquê que ele é da forma que ele é. Ele pede pra ela falar pra ele que ela ama ele, reafirmar que ela ama ele e que nunca vai abandonar ele. E é isso que deixa ele tão apaixonado por ela, é ter esse controle sobre ela e saber que ele não vai ficar sozinho, de que ele vai ficar com ela, que é uma mulher que só foi dele, é unicamente dele, como se fosse um troféuzinho. E aí a coisa continua acontecendo. Chega em um certo ponto em que a Sloane está fora de casa estudando no parque, porque a casa é sempre muito barulhenta, tem sempre festa, muito entra e sai de clientes, compradores, fornecedores, enfim. E aí ela tá lá nesse parque, que fica por sinal, 2 quadras da casa. E aí o Carter vê ela lá, ele está indo pra casa, ele vê ela lá, ele estaciona do outro lado da rua e vai lá e senta com ela a 2 quadras da casa. 2 quadras da casa. E aí ela dá todo um discurso, e esse discurso eu vou ler pra vocês. Sim, eu estou bem. Não estou ótima, não estou péssima, só estou bem. Estou bem porque tenho um teto sob o qual dormir e um namorado que me ama, apesar de fazer escolhas péssimas. Se eu queria que ele fosse uma pessoa melhor, sim. Se eu tivesse como, largaria ele? Sim, com certeza. Se eu queria que não houvesse tanto entra e sai naquela casa para que eu pudesse ter um canto quieto para fazer meu dever de casa, ou Deus me perdoe, dormir um pouco, pode apostar que sim. Se eu queria poder me formar mais cedo e me livrar dessa confusão toda, sim. Se tenho vergonha de como o Asa me trata, sim. Se eu queria que você não fizesse parte disso, sim. Se eu queria que você fosse o cara que achei que era quando eu te conheci na aula, sim. Se eu queria que você pudesse me salvar, suspiro brevemente me sentindo derrotada e olho para as minhas mãos. Eu queria tanto, Carter, queria tanto que você pudesse me salvar de toda essa merda, queria tanto. Mas você não pode, não estou nessa vida por mim. Se estivesse, já teria ido embora há muito tempo. Daí ele pergunta, tipo, como assim? Ela fala, continua. Eu o deixei uma vez, no começo, quando descobri como ganhava dinheiro. Eu não tinha pra onde ir, mas o deixei porque eu sabia que eu merecia algo melhor. Eu tinha 2 irmãos mais novos, eles nasceram quando eu tinha 2 anos, gêmeos. Minha mãe era viciada, então nasceram com complicações. Joe morreu aos 10 anos. O outro, Stephen, precisa de muitos cuidados. Cuidados com os quais eu não consigo arcar sozinha e quero construir uma vida boa para nós. Quando ele fez 16 anos, finalmente foi aceito em uma instituição onde poderia morar e receber os cuidados necessários 24 horas por dia. As coisas estavam ótimas, até algumas semanas depois, quando resolvi terminar com Asa. O fundo de Stephen foi cancelado pelo governo e eu não tinha para onde levá-lo, não tinha um lugar para cuidar dele. Minha única opção era pagar a taxa do meu bolso, mas são milhares de dólares por mês. Eu não podia pagar. A última coisa que eu queria era que ele fosse forçado a voltar a morar com a minha mãe. Não é seguro para ele lá. Quando me dei conta da situação no qual havia nos colocado, me vi sem a quem mais recorrer. E quando Asa apareceu, implorando para que eu voltasse, prometendo pagar pelos cuidados do Stephen, eu não tive como dizer não. Voltei a morar com ele. Agora sou forçada a fingir que ele é bom para mim. Finjo não ver as coisas horríveis que ele faz. E, em troca, ele manda um cheque todo mês para pagar as despesas do Stephen. E é por isso que eu ainda estou aqui, Carter. Porque eu não tenho escolha. Tu vê como esse diálogo, só esse diálogo, teria uma força para construir um livro sensacional. A história tinha tudo para ser sensacional. Uma pessoa, uma mulher, envolvida num ambiente absurdamente tóxico e abusivo, porque ela não tem escolha, ela não tem para onde correr, ela não tem para onde fugir, ela tá ali e aí tem um policial infiltrado que entra na história, poderia ser tudo, mas não, a história para ali. E aí ela começa a chorar e ele abraça ela no parque a 2 quadras da casa. Eles não têm nenhum senso de autopreservação. Ele, 3 anos de serviço, tá faltando a bandoleira, entendeu? Enfim, nesse ponto a gente tá na página 80. E ele continua abraçando ela. Passa mais um pouco. E aí tem uma porra. Eles vão pra casa em momentos diferentes, obviamente, né? Eles vão pra casa e aí tem um quadro branco na geladeira com que ela escreve recados, tipo assim, lembrar de comprar tal coisa, enfim, porque ela cozinha tudo, ela limpa tudo, ela faz tudo dentro de casa, sendo que não tem uma pessoa que levanta um copo pra levar na pia. Então ela arruma tudo. E aí ela vai nesse quadro branco e ela percebe que tem uma coisa escrita ali. E ela lê e tá escrito: preocupações voam de seus lábios como palavras aleatórias fluem de seus dedos. Estica o braço e tento pegá-las, agarrá-las com as mãos, querendo nada mais do que ficar com todas elas. Primeiramente, qual que é o tamanho desse quadro? Porque não tem como ser um quadro de aviso. Não tem como escrever isso nesse tamanho aqui, me desculpa. Então deve ser gigante. De verdade, o Carter achou que ninguém ia perceber que ele escreveu aquilo pra ela. E aí depois a gente vai pra um capítulo do Asa e aí a gente vê que
um pouco do passado do Eiza. Então a gente vê que o pai dele era extremamente paranoico, escroto, assim como ele é hoje, e que ele fala assim, não confia em ninguém, Eiza, principalmente nas putas, nas vadias, enfim, sobre como a mãe dele era uma mentirosa e tal. E aí depois a gente descobre que o pai dele matou a mãe dele e por isso está preso até hoje. Essa foi a infância com que ele viveu, com que ele cresceu. Só que qual é o problema? É que esses capítulos fazem a gente, parece que faz a gente querer sentir empatia pelo Eiza. Mas eu vou falar uma coisa que eu falo em vários desses vídeos onde tem um macho escroto, uma pessoa escrota no geral, tá? Que é o seguinte: não é porque o personagem, ou teu amigo, ou teus pais, ou tu, não é porque essa pessoa teve um passado fudido, teve uma infância fudida, que ela tem o direito de ser uma escrota. Em alguns pontos, momentos, discussões ou ações, pode ser justificável, mas não é direito dessa pessoa ser uma escrota porque ela sofreu traumas no passado, porque surpresa, todos nós sofremos, todos, faz parte da criação humana. E de novo, pode ser justificável em algumas palavras, ações, discussões e afins? Pode, mas não é motivo para tu fazer esse tipo de coisa com as pessoas. E aí isso me irrita profundamente. E aí a gente volta e vê, passa mais um capítulo e aí a gente vê a resposta da Sloane no quadro branco. Ele abriu as mãos e largou as preocupações dela, incapaz de pegá-las para si. Mas ela as pegou de volta e espanou a poeira. Quer segurá-las sozinhas agora. De novo, ninguém acha que eles estão se comunicando pelo quadro branco? Porque a casa vive cheia de gente, ninguém vê que tem um recado romântico, entre aspas, escrito ali. Ninguém vê a problemática que é isso de verdade. Ninguém vê que eles não têm nenhum senso de autopreservação, nenhum, porque se o Eiza desconfiar que isso é uma conversa entre os dois, lascou pros dois, o Eiza é louco, ele mata os dois. Então assim, não faz sentido, e aí eles acabam se beijando em algum momento, e aí o John meio que vê que eles estão quase se beijando, e daí o Carter sai e deixa o John sozinho com a Sloane, fingindo que nada aconteceu, e aí o John tenta ir pra cima da Sloane falando, já que o Eiza pega a minha mina, eu vou te pegar também, porque é assim, a gente compartilha as coisas, a gente é melhor amigo. E aí o Carter entra, vê isso acontecendo, entra e dá uma marretada na cabeça do John. O John fica todo roxo de um lado do rosto, assim, e fala, tipo, cala essa tua boca, porque senão eu vou contar pro Eiza que tu fez isso, que tu tentou comer a mina dele. Aí o Eiza acaba usando, e aí ele fica muito... E daí tá. Aí nesse momento em que ele usa, ele vê, e aí isso vira todo um outro tema do livro, tá? Ele usa, e quando ele acorda ele está de ressaca, e ele olha pro lado e vê que a Sloane está dormindo do lado dele. Só que a Sloane está dormindo de barriga pra cima, e ele fala que quando eles começaram a namorar, a Sloane dormia de barriga pra baixo, ela dormia de bruços. E que o pai dele dormia de barriga pra cima, e ele uma vez perguntou por que ele só dormia de barriga pra cima. E o pai dele respondeu, porque quando tu tá dormindo de barriga pra cima, mesmo que tu tá inconsciente, tu tá alerta o tempo inteiro. E aí ele fica falando sobre como ele quer fazer com que a Sloane durma de bruços novamente. Ele quer que a Sloane fique tranquila e durma de bruços, como ela dormia no início do relacionamento. Só que uma coisa que ele não se toca é que ela dorme de costas porque ela precisa ficar alerta para ele. E isso é todo um tema recorrente depois do livro. Formas com que ela durma de bruços. Porque ele quer que ela durma de bruços de novo. Eu juro, se eu leio que ele quer que ela durma de bruços mais uma vez, eu acho que minha cabeça vai estourar. A gente chega em um ponto-chave do livro, que é ele vai pra cima dela de novo, né? E aí ele fala, esse momento aqui é muito escroto. Preciso garantir que Sloane nunca vá para outro lugar. Preciso que faça parte da minha vida permanentemente. Eu poderia me casar com ela, poderia comprar uma casa para ela, uma onde só nós dois morássemos. É claro que eu ficaria nessa casa entre as 8 da manhã e as 8 da noite, considerando que pelo visto sou o único que sabe comandar as coisas direito. Mas Sloane poderia ficar na casa nova, cuidando dos bebês. Quando eu chegasse em casa à noite, ela poderia me alimentar, faríamos amor e eu dormiria ao seu lado, com ela de bruços. Nunca tinha pensado em casamento. Por que será que essa brilhante ideia só surgiu agora? Ela nunca tocou nesse assunto. Não sei nem se concordaria, mas se ela engravidasse, não teria escolha. Infelizmente, Sloane toma pílula com mais frequência do que meu é chupado. Não que eu não pudesse interferir no contraceptivo, só que além disso ela me força a usar uma maldita camisinha toda vez que... Mas camisinhas são mais uma coisa na qual eu poderia interferir.
Imagino como seria estar, enfim. E daí ele começa a ir pra cima dela. E aí, em certo momento, ela geme durante o sono, Carter, e ele fica louco de ciúmes e começa a enforcar ela e sufocar ela. E aí, ela tá completamente confusa. E aí ele fala, nossa, ela me olha como se eu fosse louco, mas ela é muito convincente, mas a minha mãe também era, e a minha mãe era uma vadia. E aí ela fala, ele fala, você acabou de dizer o nome dele, você disse Carter. E aí ela lança essa pérola. Eu não disse Carter, seu idiota de merda. Eu disse arder. Estava acordada e senti você me beijando. Falei pra você meter até arder. Em português é muito pior. Em inglês é harder, né? Então, Carter Harder. Mas ele cai que nem um patinho. E aí, ele fica falando pra ela falar o nome dele, porque ela precisa ouvir o nome dele, não sei o quê. E quer que ela fale que ela é dele, que ela ama ele, os caralho 4. E aí, ele pede ela em casamento durante esse momento. E ela fala assim, porque o que tu vai falar pra um doido desse? E esse é o momento chave em que o Asa começa a ficar desconfiado do Carter e da Sloane, que por sinal não estão fazendo porra nenhuma pra esconder, porque 2 quadras da casa, ou na anotação da geladeira, ou foda-se. E a Sloane se sente mais presa do que nunca, pois ela está neste momento noiva desse monstro que é o Asa. Então, aqui acabam as considerações iniciais, a gente tá na página 107 de 380, tá? Então, é mais ou menos ali uns 30% do livro, tá? Então, agora a gente vai passar pra porção de spoilers. Caso tu não queira spoiler, a Beatriz vai deixar, a nossa maravilhosa e perfeita editora Beatriz, vai deixar aqui do lado um timestamp, é só tu clicar nesse timestamp ali, né, quando acabar o roxinho, e tu vai direto pra considerações finais. Então, não precisa te preocupar em receber spoiler. Pra quem fica, sessão de spoiler. Bom, então, sessão de spoilers, tá? A gente começa a ver toda uma treta imensa sobre como o Carter está se envolvendo emocionalmente com a Sloane e a Sloane está se envolvendo emocionalmente com o Carter. Aí eu vou falar só alguns momentos-chave, tá? Porque a Sloane, ela visita o Steven, que é o irmão dela, que tá internado, né? Ela visita ele em alguns momentos, só no domingo ela pode visitar ele. Então, ela vai visitar ele, o Carter vai junto, porque o Asa e o resto vão pra um cassino, né? Então, ele acaba indo junto com ela. A cena toda é muito disfuncional, mas aí eu também não vou falar sobre isso, porque sinceramente, nem aprofunda mais no assunto. É só uma cena que parece ser muito importante jogada a esmo, porque de verdade, não, enfim. Passa um tempo e a gente vê o Asa no cassino e ele começa a jogar poker diferente para o pai dele. Ele reconhece o pai dele não reconhece ele. E ele surra o pai dele loucamente quando ele sai do cassino. E ele acha que inclusive matou o pai dele. Ele tá muito louco e ele precisa usar drogas no caminho de volta, porque ele tá absurdamente perturbado, porque o pai dele foi solto, então um grande caos na vida de todo mundo. E nesse meio tempo, a Sloane e o Carter, e aí a Sloane se toca de que ele é um policial disfarçado, ela confronta ele sobre ser um policial disfarçado e tal, e aí ela pede pra ele salvar ela, tirar ela dali, só que ele não pode porque isso vai prejudicar a investigação e tal. Um grande de um caos, tá? E aí a gente tem o plot, que na verdade o plot acontece, sei lá, é muito ridículo, tá? Só que, assim, ó, gente, nesse entremeio, até acontecer o plot, é abuso atrás de abuso. Todos os capítulos do Asa envolvem algum tipo de abuso sexual pra alguém. Pode ser a Sloane, pode ser a Jess, pode ser outra menina, não interessa. Ele sempre está abusando de uma pessoa. E isso é absurdamente problemático. E eu vou falar mais sobre isso em considerações finais. Mas aí o plot é que, em certo momento, o Asa, ele já meio que sabe o que tá acontecendo e eles estão todos jantando e, nesse meio desse jantar, o FBI invade a casa e aí leva cada um pra um cômodo e o Carter fala, não, eu tô do lado de vocês e tal, o meu número é tal, eu sou policial, mas eu preciso chegar até a Sloane, eu preciso ver se ela tá bem e tal, vocês precisam prender o Asa, pelo amor de Deus. E aí a gente descobre que, na verdade, aquelas pessoas não são FBI, não são. O Asa contratou atores e comprou
as jaquetas, enfim, e para descobrir se o Carter era realmente um policial infiltrado ou não. Ele acabou descobrindo que sim. A Sloan tá sendo agredida por um dos caras, assim, ela tá sendo abusada por um dos caras. O Asa entra e vê e acaba matando o cara, e aí ele dá 2 tiros no Carter e ela entra em completo pânico, ela está desesperada. E ela fala pro Asa que ela odeia ele e tal. E ele fala, não, é que o Carter, ele fez uma lavagem cerebral em ti. É isso que tá acontecendo, tu me ama, tá tudo bem. E ela, não. E aí ele vê o quanto ela tá sofrendo pela morte do Carter. E ele fala pra ela, tu acha que tu tá sofrendo por ele? Tu vai sofrer muito mais por mim quando eu morrer. E aí ele coloca a arma na cabeça e puxa o gatilho, e aí, só que tava sem balas. Então ele acaba não conseguindo fazer o que ele quer, e aí a gente tem ali um pulinho temporal mínimo, mas tem, onde o Carter ele sobrevive, ele tá se recuperando, o Asa está preso, e eles estão morando juntos, né, a Sloan e o Carter. E a Sloan, não bastando nada disso, obviamente, porque é um livro da Colleen Hoover, ela está grávida. E ela está grávida porque o Asa ali, né, mexeu com o anticoncepcional dela. Ai, uma grande treta. Mas tu pensa, nossa, acaba assim o livro? Não. O Asa consegue fugir da prisão, que no caso, na verdade, ele não tá preso, né? Porque ele matou o cara lá na casa, só que ele matou alegando defender a Sloan porque ela estava sendo atacada pelo cara. Então, aí a casa estava toda limpa também, porque... Claro, como houveram tiros, a polícia foi acionada até o local. Só que o John e o outro cara lá conseguiram limpar a casa inteira antes deles. Então, eles entraram na casa e não acharam nada. Eles acharam o Carter, acharam o corpo morto, acharam o Asa lá, né? E a Sloan fragilizada, mas não acharam nada que incriminasse ele a ponto dele ser preso. Aí vem outro questionamento. Como? Eles não estavam fazendo uma investigação policial? Uma das testemunhas é um policial. Tem 2 testemunhas policial e tem uma testemunha que é vítima. Ninguém consegue dar um testemunho confiável? É claro que consegue, gente. Sabe? Criou-se toda uma operação policial em cima do cara. É óbvio que daria alguma coisa pra prender ele. Sabe? Umas coisas assim que são tão... Ai, péssimo, horrível. Enfim. O Asa consegue chegar até a Sloan. E aí ele invade a casa, e aí é toda uma mutreta pra isso também, tá? Ela tá bem grávida e ele abusa dela de novo, sexualmente abusa dela de novo, o que é muito triste. E aí o Carter consegue ir lá e matar o Asa. Então o Asa finalmente está morto, a Sloan finalmente está livre, e o livro acaba com o funeral do Asa. Só os dois vão, só o Carter, no caso o Luke, né? E a Sloan, eles vão para o funeral e a Sloan fala que ela perdoa ele por ter sido uma criança machucada, enfim. E aí acaba o livro com o Carter jogando fora o teste de paternidade que a Sloan comprou, porque ela não sabia se ele ia querer saber de quem que é, né, o filho, enfim. Ele joga o teste de paternidade fora e fala que isso não é relevante, porque porque ele é pai, né, pai quem cria, famoso pai quem cria. E o livro acaba assim. Considerações finais. Bom, vamos lá. Eu sinto que eu tô falando sobre esse livro faz 4 horas e meia, eu tô exausta. Mas o que a gente tem que entender desse livro? Ai, porque foi lançado em não sei quando. Sim. Mesmo assim, o que me incomoda nesse livro é que não é o fato de teria o potencial de ser um dos melhores livros já escritos. Isso me incomoda, mas não é o que mais me incomoda. O que me incomoda é o seguinte: tudo isso, gente, eu não falei pra vocês 1/3 dos abusos que acontecem aqui dentro. E eles são escritos de forma absurdamente gráfica. Então, é muito escroto. Eu vou ler só um trechinho aqui pra vocês entenderem a escrotice. Ele tá com a Sloan nesse momento, tá? Ele tá abusando sexualmente da Sloan nesse momento, não é de outra menina. Quero que sinta o quanto a amo. Seus dedos se fincam nos meus braços enquanto ela me empurra, a reação natural do seu corpo contra a pressão entre suas pernas. Não importa quantas vezes já tenhamos feito, sei que ainda dói para ela às vezes. Sloan é apertada demais e mal consigo entrar nela. Tenho que usar tanta força que às vezes ela se encolhe e me empurra, como agora. Eu provavelmente não deveria gostar de vê-la com dor, mas eu gosto. Amo pra caralho quando a machuca.
Gosto de saber que mesmo depois do sexo ter terminado, ela vai me sentir durante horas, a cada movimento que fizer. E isso acontece dezenas de vezes. Dezenas. E é tão sem sentido, porque a Colleen poderia falar que isso acontece 1, 2, 3 vezes, vamos lá, tipo assim, 2 com a Sloane e 1 com uma pessoa aleatória, que seja um padrão dele, enfim. Não, eu não tô brincando, a cada 10 páginas tem uma cena dessa, cara. E é tão sem sentido, porque não tem uma grande mensagem sobre como, às vezes a pessoa não sai impune, mas, sabe, não sei, podia ter uma mensagem, alguma coisa que falasse, se tu se relaciona com qualquer sentimento desse livro, entre em contato com alguém, peça ajuda, ou, ai, porque, não, é completamente sem sentido. Os personagens são burros, eles não têm senso de autopreservação nenhuma, considerando que um deles é um policial e outra é uma vítima de abuso que sabe lidar com o seu agressor. Eles não têm aprofundamento nenhum. A única coisa que eu sei do Carter é que ele tem 25 anos, ele é um policial disfarçado, Luke no caso, né? Ele é um policial disfarçado e ele tem uma mãe que é mencionado, sei lá, no final do livro. A Sloane, não tem nada sobre ela que não se resuma ao trauma ou o porquê dela estar sofrendo esse trauma. Nada. A gente não sabe nem por que ela estava estudando, por que ela vai se formar. A gente não sabe. A gente descobre no final do livro que ela gosta de cozinhar, mas não era pra isso que ela estava indo na faculdade. Então a gente não sabe nada sobre ela. O que a gente sabe sobre o Asa? Que ele é um escroto, e o Asa, surpreendentemente, de todos os personagens desse livro, é o que tem mais aprofundamento, porque a infância dele foi ferrada, então tinha que mostrar esse background ferrado do porquê que ele é como ele é. Não tem aprofundamento nenhum. A história do Steven, do irmão, a gente não sabe de absolutamente mais nada. Nada. A gente não sabe se ele tá bem, a gente não sabe se ele fica na clínica, a gente não sabe nada. Então, assim, eles começaram o lance do Steven. Ficou perdidíssimo no churrasco. Daí, o Asa é o personagem mais aprofundado da história e mesmo assim é a mesma coisa que tu fincar uma colher num copo d'água. Aí, tem o Carter e a Sloane, que a gente não sabe nada sobre eles a não ser esses momentos aqui. A gente tem o Dalton, que é o amigo, né, ali do Carter, que também é um policial infiltrado, que a gente também não sabe de porra nenhuma sobre ele. A gente sabe algumas pouquíssimas coisas sobre ele, mas só porque elas são relevantes para o plot. É um livro que tinha tudo pra ser bom, tudo pra ser incrível. E a Colleen conseguiu estragar todos os passos do processo. Ela priorizou cenas que são grotescas para poder falar que é um livro sombrio, não porque eles têm um propósito, mas para poder falar que é um livro sombrio mesmo, que é o único livro sombrio que ela escreveu. A gente não tem aprofundamento de história, a gente não tem um fechamento certo das coisas, não faz sentido, tem furos pela história inteira. Os capítulos são super pequenos, o que te dá a impressão de estar lendo absurdamente rápido, mas na verdade tu tá lendo no teu ritmo completamente normal. A leitura é um pouco truncada, porque apesar dela ser simples e fluida, ela é truncada sim, porque ela tem esses trejeitos, dói ler esse livro. E não é aquela dor boa de ler livro, sabe? De quando tu lê um livro, nossa, esse livro me doeu, esse livro... Eu vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos. Como Eu Era Antes de Você, é um livro que dói. PS Eu Te Amo, é um livro que dói, são romances. Agora eu vou partir para outro tipo de livro que dói. O Menino do Pijama Listrado, Depois de Auschwitz, são livros que doem, mas não é esse tipo de dor. É o tipo de... que tu fica assim, é um trauma desnecessário. Tu passa o livro lendo sobre uma pessoa que sofre abuso constantemente. Ai, mas essa é a realidade de pessoas que vivem em relações abusivas. Ok, eu entendo, mas se tu quer colocar isso num livro, coloque com propósito, não coloca só por colocar pra mostrar que o cara é ruim. A gente já entendeu que o cara é um escroto, a gente já entendeu que o cara é um abusador. A gente não precisa ficar lendo o cara abusando ela com frequência sem propósito nenhum. A gente entende que isso acontece. E outra, se o cara vai fazer isso toda vez, tu podia pelo menos, Colleen, pelo menos fazer tipo assim, pula a cena. Esse livro, ele não é pra quem tem... E assim, vamos lá, ele não é pra quem tem estômago fraco, realmente não é. Agora, eu tenho um grande problema com esse livro, que é o tanto que essas cenas são romantizadas. Porque a grande maior parte dessas cenas, a gente vê pelo lado do Asa, que é o abusador. Então,
é romantizado por conta disso, então isso seria justificável. Porém, quando chega nas partes em que a cena é vista pela Sloane, ela não abomina isso que acontece. Ela não gosta, ela não quer, mas eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso, é um tópico sensível pra mim, eu não consigo falar sobre isso. O que eu consigo falar é que é asqueroso, inclusive é asqueroso e só ser reconhecido no fim do livro, porque ela fala no fim do livro pra ele que ele abusou ela. Esse livro, ele me fez mal fisicamente, emocionalmente, e não é pelo fato de ele ter todos esses gatilhos. Ele me fez mal porque foi um livro que ele só foi feito pra machucar. Ele não deu uma solução de como sair de um relacionamento, porque nesse livro ela consegue sair, só que ela consegue sair porque tem uma operação policial por trás. Porque o cara é um traficante e não porque tem como sair. E aí a gente volta pro é assim que acaba, de novo e de novo e de novo, em, claro, instâncias muito diferentes, mas tá aprovado no Sinceriza? Não, não tá. Minha nota de 1 a 5 é 1 e só ganha 1 porque é a nota mínima. Porque se eu pudesse, eu daria nota 0 pra esse livro. Não é um livro necessariamente ruim de ler, e eu não te julgo se tu gostar de estilo de livro que tem a leitura rápida ou que tem temas pesados. De verdade não, porque eu curto esse tipo de livro. Eu não te julgo por gostar desse livro, por sinal, eu só acho que talvez tu não tenha entendido toda a problemática que ele se apresenta. E se tu não concordar com a minha opinião, tu sempre pode sair do meu canal, não tem problema. Tá bom? Não te esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, se inscreve aqui no canal, é de graça. Esse vídeo, essa festa virou um enterro, né? Tinha começado tão pra cima, caiu tanto agora no final, mas eu acho que de vez em quando eu realmente tenho que trazer aqui alguns temas que parece que são muito banalizados. Então, Tarde Demais, da Colleen Hoover, é um livro que, de verdade, tenha cuidado ao ler esse livro. Não é um livro fácil. Obrigada pra ti que assistiu até aqui, um grande beijo no teu coração e tchau!